Você sabia que existe uma técnica simples capaz de duplicar e até mesmo triplicar o teu vocabulário em alemão sem precisar ficar aí decorando listas intermináveis de palavras? É isso mesmo, meus amigos. No nosso vídeo de hoje, nós vamos desvendar a Substantivierung von Verben, ou seja, a substantivação de verbos. E se você está aí se preparando para uma prova como do Goethe Certificat B1 ou do TEC B1, eu quero que você preste muita atenção. Meus amigos, é muito comum a prova falar um substantivo lá no áudio do hören, mas usar o verbo, por exemplo, ali correspondente na parte da questão escrita. E quem não domina essa transformação acaba travando e, consequentemente, perdendo pontos que podem definir aí a sua aprovação. Então, hoje eu vou te mostrar como transformar um verbo ali na sua raiz em um substantivo. Então, agora o que eu quero que você faça? Pega o teu caderno, pega uma caneta e vem aqui comigo junto para mais um vídeo do Código B1. Hallo, meine Lieben! Eu sou Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão. E aqui, meus amigos, antes da gente entrar no nosso conteúdo do vídeo de hoje, eu quero te convidar para você que é novo aqui, se inscreva no canal Alemão com Matheus Schaff, ativa o sininho ali das notificações para você ficar por dentro de todos os novos vídeos, então, que são postados aqui. E quero te pedir também, se esse vídeo te ajudar a tapar uma lacuna, resolver um problema que você tem com o idioma alemão, ou se ele te ajudar a avançar, a progredir nos seus estudos, não se esquece, deixa aquele teu like, escreve aqui para mim nos comentários, né, o que você aprendeu, que você não sabia e que mudou então a forma como você enxerga o idioma alemão. Assim, meus amigos, eu sempre posso continuar trazendo então aqui o melhor conteúdo de alemão para vocês. Não se esqueça também de clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp do Código B1 para você ficar por dentro de todas as informações e principalmente para você receber os PDFs com os resumos das nossas aulas aqui. Tá bom, meus amigos? Dito isso, vamos lá então, liebe Leute, ao conteúdo então da nossa aula de hoje, extremamente importante, pessoal, né? Você vai sair daqui então já melhorando aí o seu vocabulário, né? Ou seja, pelo menos duplicando então aí o teu vocabulário. Então, hoje nós vamos falar sobre a Nominalisierung von Verben, ou né, também conhecido como Substantivierung von Verben, e nós vamos trabalhar então né, com esse assunto que é a substantivação de verbos, tá? Como que a gente transforma então um verbo em um substantivo e automaticamente aí já aumenta o nosso vocabulário. Meus amigos, então tá aí, né? Vamos aprender então aqui a substantivação de verbos então no alemão, e para você entender então o que é isso? A substantivação de verbos é o processo de transformação, então, que um verbo passa para se transformar em um substantivo. E por que a gente deve aprender aqui esse assunto, meus amigos? Ao aprender esse assunto, você vai, então, né, no mínimo, aprender a duplicar ou até mesmo triplicar o teu vocabulário. Tudo depende, então, de você entender como funciona a construção das palavras partindo da raiz aqui de um verbo. E o que acontece se você não aprender aqui esse assunto? Você perde uma grande chance, então, de poder ampliar o seu vocabulário de alemão de uma forma geral e para o seu dia a dia e, principalmente, aí para a sua prova, perdendo a chance, então, de acertar mais questões. E isso acontece, pessoal, porque nas provas do Goethe Certificat B1 ou do TEC B1, muitas vezes o que vai acontecer? Eles vão falar um verbo, por exemplo, ali no áudio, tá? Mas na questão estará ali o seu substantivo correspondente que você precisa conhecer, ou vice-versa. No áudio, então, eles vão falar o substantivo e na tua questão ali vai estar o verbo. Se tu não entender essa correspondência, tu vai ter dificuldade, então, ali de interpretar a questão e de marcar a tua alternativa correta. Legal? Meus amigos, eu quero te trazer aqui, então, alguns exemplos, tá, de substantivação de verbos, né, que nós vamos ver aqui hoje. Olha só. O nosso verbo fördern se transforma em die Förderung. Ergeben se transforma em das Ergebnis. Gehen se transforma em der Gang. Fahren wieder die Fahrt. Zurückfliegen wieder der Rückflug. Einnehmen wieder die Einnahme. O que eu quero que você entenda agora? Que antes da gente falar sobre a substantivação de verbos, né, propriamente dita, a gente precisa então saber, primeiramente, qual que é a composição estrutural de um verbo. Meus amigos, todo verbo em alemão é composto, então, de duas partes. Uma que a gente chama de Stamm, ou seja, a sua raiz, e ele é composto também de uma Endung, que é conhecido, então, como a terminação. Vamos pegar como exemplo aqui o nosso verbo machen. Meus amigos, a parte em azul, ou seja, esse mar que nós temos ali, é a sua Stamm, ou seja, a sua raiz do verbo machen.
A Stamm, pessoal, é a essência do verbo, né? Já que é ela que carrega, então, ali o seu significado. E a parte EN, que nós temos ali, então, em vermelho, EN é a sua Endung, ou seja, a sua terminação. A gente elimina essa terminação, então, aqui, para fazer, por exemplo, a conjugação de um verbo. Todo verbo em alemão no infinitivo, pessoal, ou seja, na sua forma natural, ele possui então a sua Endung, a sua terminação em N ou em EN. Como, por exemplo, aqui o verbo fahren, schreiben, gehen, bestehen e anfangen. Notem que todos eles então têm essa terminação, essa Endung em EN. Por outro lado, nós temos alguns verbos que terminam só em N, como bügeln, angeln, sammeln, regeln e ändern. E agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? Se eu pegar e eliminar aquelas terminações ali, né, que estão grifadas em vermelho, eu posso, então, fazer, por exemplo, a conjugação de verbos. Só que agora, para a gente fazer a substantivação de verbos, a gente também vai eliminar essas terminações e vamos ficar somente com a parte que importa, que é a sua raiz. Então, para fazer a substantivação de verbos, meus amigos, a gente vai precisar seguir os passos que eu vou te mostrar a seguir. Eu só preciso que tu lembre, tá? Que tu coloque aí na tua mente que a gente sempre vai utilizar a forma infinitiva do verbo. O que é o infinitivo para você que não lembra? É a forma natural do verbo, ou seja, a sua forma não conjugada. É a forma do verbo que a gente encontra, então, lá no dicionário. Lembrando, então, que um verbo no infinitivo, ele sempre possui a terminação em EN ou em N, como eu mostrei para vocês ali anteriormente. Legal, meus amigos? Fiquem muito atentos a isso, tá? Não dá para a gente aprender alemão e dominar bem o idioma sem saber, por exemplo, o que é o infinitivo de um verbo, certo? Então, tá aí. O que a gente vai fazer, então, né? Quais que são os nossos 3 passos aqui, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar um verbo, a gente vai eliminar a sua terminação. Passo 2, a gente vai acrescentar um sufixo ali ao final desse verbo e a gente vai acrescentar um artigo à palavra e a sua primeira letra a gente vai escrever com letra maiúscula, já que ele se tornou, então, um substantivo. Vamos acompanhar isso passo a passo para você entender melhor. Vamos ao nosso Beispiel 1, né, para a gente entender esse processo de substantivação. Meus amigos, o nosso verbo beschreiben, ele significa descrever, tá? O que eu faço? Vamos eliminar, então, ali, primeiramente, a sua terminação. Ficamos só com a raiz, que é beschreib. Agora, a gente vai acrescentar um sufixo ali no final, então, do verbo. Vamos acrescentar o sufixo UNG, que é um sufixo muito comum de substantivos em alemão. Terceiro passo, a gente vai acrescentar agora um artigo à palavra e a sua primeira letra a gente vai escrever, então, maiúscula, né? Já que ele se tornou um substantivo. Lembrando que em alemão, todo substantivo, pessoal, é escrito com letra inicial maiúscula. E aqui nós já temos, então, o substantivo do verbo beschreiben, que é die Beschreibung, ou seja, a descrição. Uma dica, então, já aqui para você, tá? Para você não precisar ficar pensando muito, die, die ou das. Meus amigos, toda palavra que termina em UNG vai ser feminina, tá? Ou seja, toda palavra que termina em UNG e que vem de um verbo, né? Ou seja, que tem origem, então, ali num verbo, vai ser uma palavra feminina. Então, não precisa nem pensar muito. Olhou ali o UNG, você sabe, então, que vai ser die, ou seja, feminino. Beleza? Vamos ao nosso Beispiel 2. Esse aqui, pessoal, inclusive, é um dos verbos mais importantes, né, que nós temos no nível B1. O que significa fördern? Significa apoiar, incentivar, fomentar alguma coisa, como, por exemplo, Sport fördern, né? Ou seja, fomentar, apoiar, incentivar o esporte. Primeiro passo, elimina a sua terminação ali. Nesse caso, nós só temos N, né? Vamos eliminá-la, então. Ficamos só com a raiz fördern. O que nós precisamos fazer agora? Vamos acrescentar um sufixo ali no final do verbo, como o nosso UNG. E agora, a gente está transformando esse verbo num substantivo. Se ele é um substantivo, pessoal, ele vai precisar, então, agora ter aqui um artigo e aquele F que nós temos ali, vamos precisar colocá-lo com letra maiúscula. Olha ali, ó. Die Förderung. Nesse caso, pessoal, o que nós temos agora? Die Förderung é o apoio, o incentivo, o fomento. Se antes o verbo fördern, ele indicava apoiar, incentivar, fomentar, o substantivo vai ser, então, o apoio, incentivo, fomento, que é die Förderung. Mais uma vez, a terminação em UNG aqui entrega para a gente que essa é uma palavra feminina, por isso die. Legal?
Olha ali o nosso verschmutzen agora, meus amigos. Próximo verbo para a gente analisar. O verbo verschmutzen significa sujar, poluir, né? Principalmente poluir. Primeiro passo, elimina sua terminação ali, no caso, o EN. Segundo passo, acrescenta o sufixo, então, ali, né, no final do verbo, ou seja, o NG. E o nosso terceiro passo, colocar aquele V em letra maiúscula, né, e acrescentar o nosso artigo die, já que todas as palavras aqui que terminam em UNG, que têm origem em um verbo, serão femininas, tá? Die Verschmutzung. Se antes o verbo verschmutzen indicava sujar, poluir, die Verschmutzung indica a sujeira ou poluição. Legal, meus amigos, tudo certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Olha só, para você perceber, né, como isso daqui é um assunto importante. Esse termo de Umweltverschmutzung é um dos termos, pessoal, mais recorrentes, né, que a gente tem aí nas provas de nível B1 quando se fala sobre meio ambiente. Tá? Uma Umweltverschmutzung significa poluição ambiental. Verschmutzung, poluição. Die Umwelt significa meio ambiente, ou seja, poluição ambiental. Legal? Pessoal, olha só. Agora você pode estar se perguntando assim, ó. Matheus, então é simples assim? Eu só elimino a terminação ali em N ou em N, acrescento UNG no final e já terei todos os substantivos possíveis? E a resposta, meus amigos, é não. Tá? Esse daqui é o processo de substantivação mais básico que você precisa conhecer. Com o tempo, você vai conhecer diversos tipos de formação de substantivos e vai notar que nem sempre seguem um padrão fixo. Isso significa que, com o tempo, a gente precisa se acostumar, então, a aprender não somente o verbo, mas também o seu respectivo substantivo. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês alguns processos comuns que você precisa conhecer, além dessa transformação do verbo, o acréscimo do UNG. Legal? Nós vamos conhecer, então, agora, pessoal, uma série de verbos, tá? Que passam pelo processo de substantivação. E eu volto a reforçar, tá? Que nem todos eles, né, vão possuir, então, uma regularidade ou regras específicas para sua formação, tá bom? Vamos ao nosso exemplo aqui, meus amigos. Olha só. O verbo fahren, que significa ir, né, de carro, de ônibus, de trem, ou viajar, ou que significa também, né, dirigir, tá? Vamos tomar aqui como o seu significado, né, fahren, com o sentido de viajar. Ele se transforma em, olha só, die Fahrt. Fahren, viajar. Die Fahrt, a viagem. Exemplo em frase: Am Montag fahren wir mit dem Zug nach München. Segunda-feira nós vamos viajar de trem para Munique. Agora com o substantivo, die Fahrt nach München kostet 20 Euro. A viagem para Munique custa 20 euros. Legal? Então já grava, ó. Fahren vira die Fahrt. Próximo. O verbo hinfahren, meus amigos, que significa agora ir a algum lugar. Ele vai se transformar em die Hinfahrt. Olha só, se você sabe, né, que o verbo fahren se transforma em Fahrt, o verbo hinfahren vai se transformar em Hinfahrt. Hinfahren, ir a algum lugar. Hinfahrt é a nossa viagem de ida. Exemplo em frase: Ich habe eine wichtige Besprechung in der Firma. Ich muss sofort hinfahren. Eu tenho uma importante reunião lá na empresa. Eu preciso ir, então, para lá, né? No caso, para a empresa. Exemplo com o substantivo: Die Hinfahrt mit dem Zug dauert 3 Stunden. Ou seja, a viagem de ida, então, né, de trem, ela dura 3 horas. Legal? Agora, pessoal, olha só. O nosso prefixo que nós temos aqui, que é o nosso zurück, né, que significa... O zurück, ele sempre dá uma ideia de volta, né, ou seja, de retorno. O que vai acontecer com ele aqui? Ele vai se transformar simplesmente em rück. Rück significa a volta, o retorno. E é por isso, pessoal, que o nosso verbo zurückfahren, que significa retornar, ele se transforma em... E aí você já deve estar pensando então, né? Opa, fahren se transforma em Fahrt. Zurück se transforma em Rück. Então, como é que nós vamos ter aqui o nosso substantivo? Die Rückfahrt. E o que é uma Rückfahrt? É a nossa viagem de volta. Exemplo em frase: Wir können morgen früh zurückfahren. Nós podemos, então, voltar, né, retornar amanhã cedo. Die Rückfahrt mit dem Bus war ruhig und angenehm. Ou seja, a viagem de volta, né, de ônibus, então, ela foi tranquila e agradável. E é justamente por isso, pessoal, que nós temos aqui, olha só o que a gente percebe.
muito em breve, né? Se você não está na Alemanha, na Áustria, na Suíça ainda, mas muito em breve você estará. Você vai lá comprar o seu ticket de ônibus, né? A sua passagem ali de ônibus ou de trem, e você vai perceber que nós temos aqui algo, né? Como, olha ali, ó, Hin und Rückfahrt. O que significa isso? Que você, então, nesse ticket aqui, tem a sua viagem de ida e a viagem de volta, beleza? Muito em breve você vai estar planejando, então, aí uma viagem, né? E você vai lá no site da Deutsche Bahn, né? Ou seja, procurar, então, ali, né? Quando que eu posso sair daqui, né? Quando que eu posso voltar. E lá no site da Deutsche Bahn, vocês vão encontrar, então, ó, Hinfahrt é a viagem de ida, e você pode programar, então, ali a sua Rückfahrt, que é a sua viagem de volta. Beleza? Legal, meus amigos? Então, olha só, isso aqui vocês vão perceber que tem muita aplicação prática, tá? Ou seja, no nosso dia a dia, coisas que vocês vão vivenciar lá na Alemanha muito em breve. Beleza? Então, tá ali. Sehr gut, liebe Leute. Vamos lá, então, para a próxima. Olha o que nós temos aqui agora. O nosso verbo einfahren, ou como é comumente, né, utilizado no alemão, reinfahren, olha só, o prefixo ein, ele dá uma ideia de entrada, tá? Então, nós temos ali, ó, reinfahren significa entrar com o veículo em algum lugar. Esse verbo reinfahren, ele vai se transformar em die Einfahrt. Olha só que simples, pessoal. Se nós temos que o nosso fahren, né, ele vira Fahrt, a única coisa que eu fiz aqui foi acrescentar, então, esse prefixo ein para dar a ideia de entrada, né? Nesse caso de veículos, porque nós estamos utilizando o verbo fahren. Olha os exemplos em frase. Der Zug wird gleich in den Bahnhof einfahren. Ou seja, o trem vai entrar em breve, então, aqui na estação de trem. Bitte halten Sie die Einfahrt zur Garage frei. Por favor, mantenha a entrada para a garagem livre. Inclusive, pessoal, isso aqui é muito comum, tá? Essa substantivação de verbos é muito comum em placas. Olha só o que nós temos aqui. Einfahrt frei halten. Ou seja, mantém, então, a entrada de veículos aqui livre. Caso contrário, né, você corre o risco, então, de ter o seu carro ali guinchado. Legal? Tá aí, meus amigos. Bora, vamos avançando. O que vai acontecer agora? Olha só. O nosso verbo rausfahren, ou ausfahren, que significa agora sair, né, com o veículo. O prefixo aus muitas vezes dá uma ideia, então, de saída. Com o veículo, né, porque nós estamos utilizando o verbo fahren. Aí você já pode estar pensando, então assim, né, Matheus? Fahren se transforma em Fahrt. Eu tenho que trazer aquele prefixo aus ali junto. Isso significa, então, que a saída de veículos, então, lá fica Ausfahrt. Se você pensou nisso, parabéns, você acertou. Die Ausfahrt é uma saída de veículos. Exemplo em frase. Bitte fahren Sie langsam aus der Parklücke aus. Ou seja, sai então devagar, então ali da vaga, né? Ou seja, do estacionamento. An der nächsten Ausfahrt können wir die Autobahn verlassen. Ou seja, na próxima saída, a gente pode então, né, sair da Autobahn. Inclusive, pessoal, esse termo Ausfahrt aqui, ele é muito comum, né? Vocês veem frequentemente, estão lá nas Autobahnen, né? Ou seja, nas rodovias, né? Nas autoestradas alemãs. Lá, se tu quiser sair, então, ali da rodovia, da Autobahn, e, por exemplo, ali, né, para a cidade ali e tal, você vai encontrar essa placa, então, aqui, Ausfahrt. Como eu falei para você, né, esse daqui é um assunto que ele é muito prático, que a gente pode acompanhar muito, então, né, a presença dele aí no nosso dia a dia. Legal? Próximo, meus amigos, o que nós temos? Olha só o nosso verbo gehen. O verbo gehen, que significa ir, agora a gente está falando, né, sobre ir a pé, ele se transforma em, agora fique muito atento, tá? Já anota aí. O verbo gehen se transforma em gang. Nesse caso, né, que pode significar a ida, também pode significar, então, ali um corredor, por exemplo, né? E olha só o exemplo em frase. Ich gehe jeden Morgen um 7 Uhr zur Arbeit. Eu vou todas as manhãs às 7 horas para o trabalho. Com o substantivo, der Gang im Krankenhaus war ruhig, als ich zu Besuch war. Ou seja, o corredor, então, ali no hospital, né, ele estava tranquilo quando eu estava lá de visita. E é por isso, meus amigos, que nós temos isso daqui. Olha só, o nosso verbo reingehen, lembrando que antes nós tínhamos o verbo reinfahren. Lembrando que o nosso prefixo ein, ele dá essa ideia de entrada. Nós estamos trabalhando com o verbo gehen, né, que significa ir a pé. É por esse motivo, pessoal, que o verbo reingehen, ele se transforma, então, em der Eingang, ou seja, a entrada. Wir können gleich in das Restaurant
reingehen, né? Ou seja, wenn du bereit bist, né? A gente pode entrar em breve, então, ali, né, no restaurante, né, quando você estiver pronto. Ou ainda, der Eingang zum Museum ist gesperrt. Ou seja, a entrada para o museu, ela está interditada. Olha ali, pessoal, a plaquinha, ó. Eingang gesperrt. Ou seja, a entrada, ela está, então, interditada. Vocês estão percebendo como isso daqui ajuda bastante a gente, né? Principalmente por essa questão de placas, ou seja, entender o nosso dia a dia, seja o nosso ao redor, então ali, seja na Alemanha, na Áustria ou na Suíça. E vai estar presente também lá na sua prova, beleza? Agora, meus amigos, olha só o que nós temos. O verbo rausgehen, né? Lembrando então, né, que esse prefixo aus, ele dá a ideia agora de saída, ou seja, saída a pé, né, por conta do verbo gehen. Ele vai se transformar em quê? Se você está pensando, ok, Matheus, o gehen, ele se transforma em gang, né? E eu tenho que levar aquele prefixo ali junto. Então, eu vou ter uma saída agora de pedestres, né? Vai ser uma Ausgang, é isso? Se você pensou nisso, parabéns, você acertou. Der Ausgang. Essa é a saída. Exemplo em frase com o verbo Sie will nicht ausgehen, weil das Wetter zu schlecht ist. Ela não quer sair, né, porque o tempo ele está muito ruim. Com o substantivo, bitte benutzen Sie den Notausgang im Notfall. Ou seja, por favor, utilize a saída de emergência em caso de emergência, né? No caso ali do Notfall. Isso a gente vê com certeza, pessoal, né? Toda estação de trem, ou seja, em todo o Bahnhof. Vocês vão ver, então, aquela plaquinha ali, né? Mostrando a tua Ausgang. Então, tu vai sair do teu trem, vai chegar, então, ali, né, numa plataforma, tu vai chegar, então, essa placa ali, né, da Ausgang, mostrando, então, né, para onde que você sai, então, ali da estação. Beleza? E é por isso também que a gente encontra ali, né, por exemplo, lá no hospital, olha só, né, uma Notausgang freihalten. O que é uma Notausgang? Por causa desse prefixo not aqui, tudo que é not tem relação com emergência. Uma Notausgang é uma saída de emergência. Estão pedindo, então, aqui, ó, mantenha a saída de emergência livre, né? Ou seja, freihalten. Legal? Próximo, o nosso verbo ankommen. Meus amigos, ankommen significa chegar. Agora eu quero que você pare o que você está fazendo aí, presta bem atenção para já já você anotar isso daqui. Meus amigos, aqui nós temos o nosso verbo kommen, certo? Verbo tranquilo, né, que a gente aprende já desde o B1. Olha só a mudança que ele vai sofrer agora. Ele vira Kunft. Nesse caso, então, nós temos, né, chegar, ankommen. Nós vamos ter a transformação para o substantivo die Ankunft, que significa, então, a chegada. Exemplo em frase com o verbo: Der Zug wird pünktlich um 10 Uhr am Hauptbahnhof ankommen. Ou seja, o trem ele vai chegar pontualmente às 10 horas na estação de trem central. Exemplo com o substantivo: Die Ankunft des Fluges wurde um 1 Stunde verschoben. Ou seja, a chegada do voo, então, ali, né, do avião, ela foi, então, postergada, né, adiada, então, em 1 hora. E olha só, pessoal, como nós temos aqui de Ankunft, imagina só onde é que você vai encontrar isso. Olha lá, ó, no aeroporto, né? Então, quando você chegar lá na Alemanha, muito em breve, lembre-se dessa nossa aula, então, aqui, né? Quando você vê, então, essa placa da Ankunft, indicando, então, ali as chegadas. Tá bom? Agora, o que nós temos? Olha só, pessoal, vamos ver se você já está pegando a ideia aqui. Nós temos o verbo abfahren, ok? Que significa partir. Em que ele vai se transformar? Como é que vai ser o seu substantivo equivalente? Aí tu vai lembrar, Matheus, eu uso aquele fart, né, que a gente utilizou anteriormente, correto? Isso aí. E eu levo o prefixo junto, é isso? Correto. Então, você vai pegar o prefixo ab, sabendo que o fahren se transforma em fahrt, você vai ter agora, então, die Abfahrt. Die Abfahrt aqui, meus amigos, é, então, a nossa partida. Olha o que nós temos ali de exemplos, né, com o verbo primeiramente. Der Zug wird pünktlich um 15 Uhr vom Bahnsteig abfahren. Ou seja, o trem ele vai sair, então ele vai partir pontualmente às 15 horas ali, então, da plataforma do trem. Legal? Olha ali agora com o substantivo. Die Abfahrt vom ICE 34 nach Duisburg ist um 11 Uhr. Ou seja, a partida, então, né, do trem, que é um ICE número 34, que está indo para Duisburg às 11 horas. E isso daqui, meus amigos, a gente encontra também lá no site da Deutsche Bahn, né? Mais uma vez ali aquela nossa ideia, olha só, da Hinfahrt, né? Da Rückfahrt, viagem de ida, viagem de volta. Como é que eles vão transmitir isso daqui lá para você?
Como nós temos aqui o prefixo ab ele indica a partida. Depois ali, né, o prefixo an, o que ele vai indicar? Olha só, die Abfahrt é a partida. Die Ankunft vai ser, então, a chegada, como a gente viu ali anteriormente. Né? O Ankunft tem como origem o nosso verbo ankommen. Abfahrt, die Abfahrt, substantivo, tem origem no nosso verbo abfahren. Aqui, né, para poupar, então, espaço, ou seja, para manter as informações um pouco mais limpas, né, eles colocam, então, só ali o prefixo, né? Ab para partida, an para chegada. Grave isso, tá bom? Meus amigos, olha só a ideia que nós temos aqui agora com o nosso verbo fliegen. Fliegen significa voar, ir de avião, por exemplo. O que vai acontecer com o nosso verbo fliegen? A sua forma substantivada é der Flug, que significa voo. Exemplo em frases: Wir fliegen morgen früh nach Paris. Nós vamos viajar, então, de avião amanhã cedo, né, para Paris. Com o substantivo, der Flug von New York nach London dauert etwa 7 Stunden. Ou seja, o voo de Nova York para Londres dura em torno aí, né, de 7 horas. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, ok? Eu já sei agora que o verbo fliegen, ele se transforma em Flug. O que vai acontecer aqui, pessoal, com o nosso hinfliegen? Que é ir de avião, então, até algum local. Nós vamos ter aqui o nosso der Hinflug, ou seja, o voo de ida. Olha só, mein Bruder lebt in München. O meu irmão, ele mora em Munique. Ich muss morgen früh hinfliegen. Meu irmão mora em Munique, eu preciso ir amanhã cedo, então, voar até lá, né? Ou seja, no caso, para Munique. Com o substantivo, auf dem Hinflug, ou seja, no voo de ida, hatten sie einen schönen Blick auf die Küste. Eles tinham, então, uma linda vista, ou seja, para a costa, então, ali, né, desse país, então, que eles estavam sobrevoando, tá? Agora, pessoal, vamos ver se vocês pegaram a ideia aqui. Olha só, eu tenho agora o nosso zurückfliegen, voltar, né, retornar de avião. Vamos ver se você já está pegando a ideia. O zurück, ele se transforma em rück, certo? E o fliegen se transforma em flug. Consequentemente, nós vamos ter der Rückflug, ou seja, o voo de volta. Olha os exemplos. Sie werden noch morgen zurückfliegen, um pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Eles vão viajar de volta, né, de avião amanhã cedo para chegar cedo, né, no trabalho. Der Rückflug, ou seja, o voo de volta von Paris nach Berlin dauerte länger als erwartet. Ou seja, o voo de volta, então, né, de Paris para Berlim, ele levou um pouco mais de tempo, né, do que era esperado, tá? E é por isso, pessoal, que nós temos isso daqui também, né? Ou seja, num site lá, por exemplo, você vai verificar, né, ou seja, uma passagem também de voo, né, para você fazer uma viagem ali pela Europa em breve, você vai encontrar lá o seguinte, olha ali, ó, Hin- und Rückflug. Da mesma forma que nós tínhamos a Hinfahrt e a Rückfahrt lá no site da Deutsche Bahn, que era para trens. Legal? Vamos avançando aqui, meus amigos. Olha só, temos um verbo bem interessante aqui, que é o verbo zurückkehren, que também significa retornar. Consequentemente, nós vamos ter aqui, olha só, o zurück vira rück, e esse verbo kehren, ele vai se transformar em kehr. Also die Rückkehr. Isso aqui significa o retorno. Sie haben beschlossen, in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Eles decidiram, então, retornar à sua cidade natal. Exemplo com o substantivo, die Rückkehr in den Alltag nach den Ferien kann manchmal schwierig sein. Né? Ou seja, o retorno ao dia a dia, ou seja, depois das férias, pode ser um pouco difícil às vezes. E é por isso, meus amigos, que se você, né, para você que gosta aí do Senhor dos Anéis e tal, né, nós temos, olha ali, ó, como é que é o nome do O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, né, que representa, então, o retorno do rei. Legal? Então tá aí, meus amigos. Sehr gut. Você já sabia, né, que o nome desse filme do Senhor dos Anéis era esse daqui? Agora você já sabe, né? Você já consegue entender, então, né, por que é Rückkehr, ok? Próximo, meus amigos. Olha só, o verbo nehmen, tá? Preste bastante atenção aqui agora. O que significa nehmen, né? Nehmen significa pegar. Olha a mudança que ele vai sofrer aqui. Nehmen vai virar, como substantivo, Name, ou seja, o ato de pegar. E é por isso, pessoal, que
o nosso verbo zurücknehmen, que significa retirar ou pegar alguma coisa de volta, se você já pegou a ideia, você já deve estar pensando aqui. Mateus, o zurück, ele vira só rück, né? Quando ele se transforma em substantivo. E o nehmen, ele vira Name, que foi o que tu acabou de me mostrar. Então, nós vamos ter die Rücknahme. É isso mesmo? É isso aí, pessoal. O que é uma Rücknahme? É uma retirada, uma coleta. Exemplo com um substantivo em frase. Olha ali, ó. Er entschied sich, seine Beschwerde zurückzunehmen. Ou seja, ele decidiu, então, retirar a sua reclamação. Tinha reclamado, agora está retirando, né, essa queixa ali, essa reclamação. Die Rücknahme des defekten Artikels erfolgte ohne zusätzliche Kosten. Ou seja, a retirada ou a coleta, né, desse artigo, desse produto defeituoso, ela aconteceu, né, sem custo adicional, tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Você entender o que é a tal da Rücknahme, porque é o seguinte, ó, lá na Alemanha, vocês vão encontrar em diversos locais, seja nas farmácias, drogarias, né, supermercados e tudo mais, nas universidades e diversos estabelecimentos, vocês vão encontrar esse tipo de caixinha aqui. E essa caixinha está escrita ali, ó, Batterie Rücknahme, ou seja, retirada ou coleta de bateria. Ou aqui, por exemplo, né, Batterien und Elektrogeräte Rücknahme, coleta, então, né, de baterias, pilhas e tal, e equipamentos eletrônicos. Tá? Então, o alemão é muito cuidadoso, né? Principalmente por causa da questão ambiental. Tá? Então, lá as pilhas, né? Tu vai guardando, tá? Depois, quando tu for ali no local, né? Que tiver essa caixinha verde, né? Vai lá e coloca tuas pilhas, então, que eles dão daí o destino adequado, né? Beleza? Então, tá aí, meus amigos. Sehr gut, sehr schön. Weiter. Olha só o nosso verbo geben. O que significa o verbo geben? Geben significa dar. O que vai acontecer com ele, pessoal? Olha só, já anota aí. Se transforma em die Gabe. Die Gabe é o ato, então, de dar. O que vai acontecer aqui agora? É por isso que, pessoal, nós temos ali o nosso verbo zurückgeben. Olha só, dar de volta, né? Ou seja, significa, então, devolver. Se o zurück se transforma em rück e geben se transforma em Gabe, nós vamos ter, então, die Rückgabe, ou seja, a devolução. Exemplo com o verbo Er musste die Bücher rechtzeitig in die Bibliothek zurückgeben. Ele precisou, então, devolver os livros, né, pontualmente, ou seja, na rechtzeitig significa ainda, né, ou seja, antes de vencer ali o prazo, tá? In die Bibliothek, né, zurückgeben. Com o substantivo, die Rückgabe des Produktes muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Ou seja, a devolução do produto ela precisa acontecer dentro de 30 dias, tá? Ainda, pessoal, dentro dessa ideia aqui do Rückgabe, olha só que interessante, né? Tem algumas bibliotecas lá, então, o que vai acontecer aqui? Tem essa plaquinha ali dizendo, ó, Rückgabe, ou seja, devolução. Tu vai lá, coloca os teus livros ali, então, né, que você pegou da biblioteca, né? Ou seja, dentro do prazo, então, ali tu vai lá e devolve, então, nessas maquininhas, tá? Beleza? Tá aí, meus amigos. Vocês estão percebendo, pessoal, quantas placas, né, que a gente já viu aqui, tá? Todas elas, né, com o substantivo, né, e nunca com o verbo, tá? Por isso que é importante nesse assunto aqui. Não só, como eu falei lá no início, isso aqui é tão importante, né, importante, né, tanto para a tua prova, né, muito importante, né, para a tua prova, mas também para o nosso dia a dia, é um assunto que a gente tem que dominar, tá bom? Principalmente, né, você que é um aluno já aí de nível B1. Legal? Meus amigos, próximo. Olha só o nosso verbo agora, entnehmen. Entnehmen significa retirar ou coletar. Se você já está pensando, beleza então, Matheus, ent é um prefixo, nehmen é o verbo, e nehmen se transforma em Name. Então, eu vou ter die Entnahme. É isso mesmo que vai significar retirada ou coleta? É isso aí, pessoal. Olha ali, ó, die Entnahme. Der Arzt wird Blut aus ihrer Vene entnehmen, es zu untersuchen. Né? Para os enfermeiros aqui de plantão, né? Na verdade, aqui não é nem o médico, né, que vai fazer isso, né? É o Krankenpfleger, né? Ou a Krankenpflegerin. Né? O médico vai tirar, então, o sangue ali da tua veia para examiná-lo, tá? Normalmente, quem faz isso aí, né, são os nossos enfermeiros aí de plantão. Um grande abraço aos as nossas Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, né, que estão sempre aqui nos acompanhando, tá? Um grande abraço, pessoal, e sucesso, né? Contem comigo aí para a aprovação de vocês, então, na prova do B1, para vocês irem logo aí para a Alemanha, tá bom? Meus amigos, olha ali o próximo. Die Entnahme von Geldern aus dem Konto erfordert eine spezielle Autorisierung.
Ou seja, a retirada de dinheiro, então, da conta, ela exige, né, uma autorização especial, tá? Então, agora, né, já que estamos falando aí com vocês, né, principalmente vocês, enfermeiros, é por isso, pessoal, que nós temos isso daqui. Olha só, Blut entnehmen oder Blut abnehmen significa, então, coletar sangue. Se eu juntar isso daqui, eu posso transformar no substantivo. Ó, Blutentnahme oder Blutabnahme significa, então, a coleta de sangue. Olha o que nós temos ali. Venöse Blutentnahme. Ou aqui na plaquinha, né? Olha ali, ó, Blutabnahme, que significa, então, ali a coleta de sangue. Legal, pessoal? Olha só quanta coisa prática, né, que a gente está vendo, então, aqui nesse nosso vídeo. Depois, o nosso verbo einnehmen significa ingerir. Se você já está lembrando, né, que nehmen vira Name e o prefixo vai junto, o que nós vamos ter aqui agora? Die Einnahme. E o que significa Einnahme, meus amigos? Significa, então, a ingestão. Olha ali, ó. Sie müssen dieses Medikament 3-mal am Tag einnehmen. Você precisa, então, tomar, né, nesse caso, né, ingerir esse medicamento 3 vezes ao dia. Com o substantivo, die Einnahme von Alkohol kann der Gesundheit schaden. Ou seja, ingestão de álcool, então, né, pode prejudicar a saúde. Beleza? Mais um aqui, meus amigos. Olha só o nosso verbo reinigen. Reinigen significa limpar, tá? O que nós podemos ter aqui? Aqui a gente vai utilizar aquele nosso mesmo processo que a gente utilizou lá no início. Eliminamos aqui a terminação e acrescentamos o UNG. Olha ali que nós vamos ter die Reinigung, significa limpeza. Der Hausmeister, exemplo com o verbo, né? Der Hausmeister reinigt regelmäßig den Flur, ihn sauber zu halten. O zelador limpa frequentemente, então, ali o corredor, né? Para mantê-lo limpo. Die Reinigung des Teppichs war notwendig, Flecken zu entfernen. A limpeza, então, ali do carpê, né, do tapete ali e tal, era necessária, né, para remover manchas. E é por isso que a gente encontra aqui, ó, Reinigungsservice, né, für Ihr Haus, ou seja, serviço de limpeza, então, aqui para a sua casa. Legal? Mais um verbo aqui, meus amigos, olha só, que a gente viu lá no início, né? O nosso verschmutzen, que significa sujar, poluir. Vamos utilizar aquele mesmo processo lá no início. Tira a terminação em EM, coloca o NG e nós vamos ter die Verschmutzung, sujeira, poluição. Exemplo em frase com o verbo die Fabrik in der Nähe hat den Fluss stark verschmutzt. Ou seja, a fábrica nas proximidades, então, ela poluiu fortemente, né, o rio. Exemplo com o substantivo, die Verschmutzung der Luft in Großstädten führt zu Gesundheitsproblemen. Isso daqui, inclusive, é um argumento, né, que você pode utilizar lá no tema da prova do Goethe ou do TEG sobre Leben auf dem Land oder in der Stadt, né? Ou seja, viver no campo ou viver na cidade. Tu pode utilizar como um bom argumento, né? Ou seja, das desvantagens, então, ali, né, de viver na cidade. Also, die Verschmutzung der Luft in Großstädten führt zu Gesundheitsproblemen. Ou seja, isso é, então, né, uma desvantagem. E ali nós temos, por exemplo, né, o termo de Umweltverschmutzung, né, ou seja, a poluição do meio ambiente. Ok? Mais um aqui para nós, meus amigos, olha só, o nosso verbo anfangen, né, que significa começar ou iniciar alguma coisa. Ele vai se transformar em der Anfang, ou seja, o começo ou o início. Sie wird morgen mit dem neuen Job anfangen. Ela vai começar amanhã num novo emprego. Com o substantivo, der Anfang des neuen Schuljahres bringt immer eine gewisse Aufregung mit sich. O início, né, de um novo ano letivo, ele sempre traz uma certa, então, como é que a gente diz? Uma Aufregung, né, que as pessoas, então, ela fica, não é uma empolgação, né, que a pessoa fica, eu ia dizer, excited, né, que é do inglês, né, ou seja, a pessoa fica eufórica, né, ou seja, traz sempre, né, uma certa euforia. Legal? O mesmo vai acontecer aqui, né, o processo com o nosso verbo beginnen, pessoal, olha só, anfangen virou der Anfang, beginnen, que significa começar, iniciar, e ele vai se transformar simplesmente em der Beginn. Notem que agora aqui a gente só teve um processo de eliminação da terminação e eu já tenho o nosso substantivo. Der Beginn significa o começo ou o início. Wir werden pünktlich 9 Uhr mit der Besprechung beginnen. Nós vamos começar pontualmente às 9 horas com a reunião. Der Beginn des neuen Jahres wird oft mit Feuerwerk und Festen gefeiert.
o início do ano novo, né? Normalmente, então, né, frequentemente é festejado, então, com fogos de artifício e festas. A mesma coisa aqui, pessoal, vai acontecer com o nosso verbo anrufen, tá? Anrufen significa ligar para alguém. Eu elimino aquela terminação em N ali e eu já tenho o nosso substantivo der Anruf, que significa a ligação. Ich werde meinen Freund später anrufen, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Eu vou ligar mais tarde então, para o meu amigo para parabenizá-lo, né, pelo aniversário. Agora com o substantivo, der Anruf von ihrem Chef hat sie überrascht. Ou seja, a ligação do chefe dela, então, surpreendeu ela, né? E, pessoal, aqui, né, um dos verbos, né, que a gente mais precisa conhecer é o nosso verbo abschließen, né, que significa finalizar ou concluir. Olha só a transformação que ele vai sofrer, ó. Abschließen, ele vai se transformar em der Abschluss, que significa a finalização, o término, a conclusão. Por exemplo, o término da escola, né, do ensino médio, é tua Schulabschluss. Quando tu se forma, né, ou seja, o teu Studienabschluss. Então, nós temos aqui, ó, sie wird ihre Ausbildung im nächsten Jahr abschließen. Ela vai concluir, finalizar o curso profissionalizante dela no próximo ano. Zum Abschluss des Projekts gab es eine Feier. Ou seja, para o término, ou seja, no término, na conclusão, então, ali do projeto, houve uma festa. Legal? Tá aí, meus amigos. Conclusão, você deve ter percebido, então, que o assunto Substantivierung von Verben é extremamente importante, né, para você ampliar o seu vocabulário, e todas essas formas apresentadas aqui, né, entre outras, né, estarão presentes na sua prova, tá? Por isso, fique atento. Além disso, através dos exemplos práticos aqui, né, que a gente trouxe, você pode perceber que esse assunto servirá para você não só para a sua prova, como também aí para a sua vida na Alemanha, na Áustria ou na Suíça. Bom? E se você entendeu tudo até aqui, meus parabéns, você deu um passo gigantesco, né, importantíssimo, então, aí na conquista do seu Goethe-Zertifikat B1 ou do seu TELC B1. E com isso, meus amigos, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês pela presença e, né, pela paciência também aqui, que você consiga, então, evoluir, né, cada vez mais, então, aí no seu idioma alemão. Se você gostou dessa aula, deixa aquele teu like, escreve aqui para mim, Matheus, aprendi, achei interessante, né? Ou deixa o teu comentário, ou seja, aquilo que tu quer, que tu deseja me dizer, então, tá? Sempre fico muito feliz em receber os comentários aqui de vocês e de respondê-los também, tá bom, meus amigos? A gente se encontra, então, no nosso próximo vídeo, né, aqui do nosso Código B1. Herzlichen Dank, liebe Leute, und mach's gut, bis dann. Tschüss!